estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então, clique no nosso e-mail e participe do programa visãoemdebate@ig.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você, na rua Erasmo Braga, número 307, em Presidente Altino. O telefone está no seu vídeo, 3651-7200. Ligue, se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O programa Visão Trabalhista em Debate agora está disponível também pela internet. Isso mesmo, acesse o nosso portal www.sindmetal.org.br. Clicando na página do sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade e, além de, claro, poder acompanhar as matérias que são preparadas com exclusividade. A você, trabalhador e trabalhadora, participem! Também temos agora o canal de informação com você que está em casa através do nosso WhatsApp 0 operadora 11 9 5893 5075. Você é o meu convidado especial. O tema do programa de hoje são os novos imigrantes do Brasil. O Visão Trabalhista em Debate de hoje vai trabalhar um tema que merece mais atenção. Os novos imigrantes do Brasil, sobretudo os haitianos. Para aprofundarmos mais sobre esse assunto, entender as motivações do fluxo migratório de haitianos para o Brasil e os principais desafios desta população em nosso país, nós estamos recebendo hoje, aqui nos estúdios da TV Osasco, o sociólogo Alex André Vargem, ele que é membro do Instituto do Desenvolvimento da Diáspora Africana no Brasil. Alex, seja bem-vindo aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já por ter aceito o nosso convite. Obrigado, agradeço. Alex, um tema bastante pertinente, eu começo a lhe perguntar o seguinte: em quais contextos socioeconômicos, Alex, socioeconômicos haitiano e brasileiro, se dá a migração de haitianos para o Brasil? Bom, a primeira questão se pensar a migração haitiana, esse fluxo migratório ficou intenso a partir do terremoto de janeiro de 2010, que ocorreu no Haiti, que devastou o país. Mas é preciso também lembrar que antes do terremoto de janeiro de 2010, já tínhamos haitianos aqui no Brasil, sobretudo aqui em São Paulo. Então, o fluxo que perpassa, vem antes de 2010 já. E claro que se intensificou com o terremoto de janeiro de 2010. Eu lembro que um mês após o terremoto de janeiro de 2010, já tínhamos haitianos na Praça da Sé. Um mês depois. E muitos ali buscando orientações, sobretudo de questões de regularização, moradia, e outras demandas. O governo brasileiro, o governo federal, só editou uma resolução normativa em janeiro de 2012, que é denominado visto humanitário. Então, o visto humanitário ele é concedido a haitianos em razão do terremoto ocorrido em janeiro de 2010. E esse visto eles podem ficar no Brasil de forma regular e podem acessar os mecanismos de políticas públicas que nós brasileiros usufruímos, como o SUS, Lei Orgânica de Assistência Social, entre outros mecanismos, e sobretudo também a carteira de trabalho. Então, esse fluxo que vem para cá vem em razão do terremoto. E é importante também falar que muito se fala que haitianos são refugiados, mas na verdade eles não são refugiados, são imigrantes, com essa particularidade do... Legal. Isso. Regulares, porque refugiados já é uma outra questão. Uma outra questão, certo. Que é o que está acontecendo agora na Europa, Isso. Os países árabes migrando para os outros países europeus ali, não é isso? Mais ou menos, ali está sendo um problema. Teve um problema caótico também nos países árabes, Turquia, por exemplo, e estão invadindo os outros países de uma forma meio que descontrolada, sem organização. Aí é uma outra situação. O caso do refúgio, ele é pautado de acordo com o direito internacional pela Convenção da ONU de 51 e outros mecanismos internacionais. E o Brasil ele tem uma legislação específica que fala disso. O refúgio ele é concedido à pessoa que apresenta um fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas. Então, quem se enquadra num desses 5 itens, vamos dizer assim, pode ser considerado um refugiado. Então, no caso dos haitianos, como tem a questão do terremoto,
Não tem essa questão do fundado temor de perseguição. Então, eles não são considerados refugiados do ponto de vista do direito internacional. E é o que acontece muito no Brasil, no caso aqui, em relação a outros fluxos, que no caso dos africanos, né? Congoleses, camaroneses, alguns angolanos de outrora que vieram para cá, mas como refugiados. Alex, o acordo diplomático entre Brasil e o Haiti, então, foi firmado isso antes mesmo do terremoto. Você comentou em 2012, é isso? O terremoto foi em janeiro de 2010. 2010 o visto documentário só foi implementado pelo governo brasileiro. Na verdade, é uma resolução normativa do Conselho Nacional de Imigração em Brasília. Agora, essa vinda dos haitianos para cá, para o Brasil, tem ligação, por exemplo, o Brasil foi um dos países, né, juntamente pela ONU, que foi ajudado foi convocado para ajudar a reconstruir o país, né? Enviamos para lá tropas, né, do Exército Brasileiro. Isso ajudou também essa ponte para os haitianos virem para cá ou não tem ligação? Essa é uma das variáveis também importantes, né? Porque se nós considerarmos que essa simbologia, né, dessa ação humanitária, vamos colocar entre aspas, né, também muito criticada, né, e também muitas vezes também com razão, né, da presença brasileira no Haiti, e cria um simbolismo, né, algumas percepções do brasileiro acolhedor, né, desenvolve aquela questão também do mito do acolhimento, do brasileiro bonzinho, vamos dizer assim, isso também é uma das variáveis também, né, mas para além dessa questão tem a questão a questão geográfica, né, como o Brasil é um dos países mais ricos do mundo, né, é a 7ª potência econômica mundial. E, sobretudo, agora nós temos eventos aí, tivemos como Copa do Mundo, Olimpíadas e diversos eventos, né, embora a 7ª potência econômica, mas claro, né, com pouca distribuição de renda, né, e isso também cria todo um imaginário do Brasil, né, então, aquela coisa brasileiro acolhedor, potência econômica da região, né, geograficamente, mais então... oportunidade, né? Exatamente, e cria esse simbolismo. Queria que você falasse um pouco mais do perfil dos imigrantes haitianos que chegam em São Paulo. Isso. Bom, o perfil majoritariamente são homens, né, na casa de 20 a 30 anos. Muitos têm formação superior nos países de origem ou aqui mesmo estão fazendo suas próprias faculdades, né? E, sobretudo, com diversas potencialidades linguísticas, né? Então, além do francês, né, a língua do colonizador, né, que eles falam, o crioulo, né, o dialeto, muitos também falam inglês, e aprendem muito rápido o português, além do espanhol, né? Então, eles têm uma facilidade incrível de aprender línguas, né? O que diferencia a migração de haitianos de migrações que ocorreram anteriormente? Isso. A diferença é essa questão se nós pensarmos, por exemplo, né, um caso dos africanos, né? Muitos dos africanos que chegaram ao Brasil, né, a partir da década de 60, década de 70, vieram para cá pelos acordos de cooperação, os acordos bilaterais, Brasil e África. Quando os países africanos começaram a adquirir a independência frente ao colonizador europeu, o governo brasileiro, na época do Jânio Quadros, começou a estabelecer relações diplomáticas com esses países. E nessa troca de relações bilaterais, muitos africanos começaram a chegar no Brasil como estudantes, sobretudo nas universidades de ponta, aqui como o USP, as federais, né, enfim. Isso na década final de 60 e durante os anos 70. Até hoje nós temos aí mais de 6 mil estudantes africanos, né, pelos programas de convênio, né, graduação e pós-graduação. Nos anos 80 nós tivemos um grande fluxo de angolanos, né, por conta do conflito em Angola, então tiveram muitos vindo como refugiados. E hoje nós temos, né, pensar no final do ano 2000, para agora nós temos muitos africanos que chegam aqui ainda em porões de navio, né? Que são o caso dos solicitantes de refúgio, chegando aqui muitos embarcam clandestinamente em porões de navios, achando que vão chegar na África, chegar na Europa, mas esse navio ele faz uma escala por exemplo, em vez de ir para a Europa, faz uma escala no Porto de Santos. Então eles desembarcam aqui, quando eles desembarcam pensam que estão na Europa, mas não, estão no Brasil. Então é uma vinda indesejada, né, deles, né? Não queriam vir para o Brasil, né? Mas como o navio veio, acabaram ficando por aqui. Estou conversando hoje com o sociólogo Alex André Vargem. Ele é membro do Instituto do Desenvolvimento da Diáspora Africana no Brasil, tratando temas novos imigrantes do Brasil. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais perguntas ao Alex. Fique conosco, não saiam daí.
volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. Lembrando a você, telespectador, que você é o meu convidado especial. Clique no nosso e-mail, participe do programa visãoemdebate@ig.com.br ou pelo nosso WhatsApp 0 operadora 11 9 5893 5075. O meu convidado é o sociólogo Alex André Vargem, membro do Instituto do Desenvolvimento da Diáspora Africana no Brasil. Os novos imigrantes do Brasil, o tema do programa de hoje. Alex, você percebe no processo migratório imigrantes que são bem-vindos e imigrantes indesejados no país. Por que essa diferenciação? Isso, essa diferenciação, né, do meu ponto de vista, é a questão racial. Né? Então, a questão racial, há diversos setores da sociedade e do próprio poder público, sobretudo o poder público que trabalha com essas demandas, né, de populações migrantes, e há uma dificuldade de acolhimento, né? Se nós pensarmos que ainda hoje, né, um dos principais atores centrais quando se fala de política migratória brasileira é a própria Polícia Federal, né? E muitos ainda são barrados nas fronteiras, né? Ao contrário daquilo que falam do Brasil acolhedor, do Brasil que recebe bem, muitos ainda são barrados nas fronteiras, sobretudo, pensando no caso dos haitianos, né, sobretudo aqueles com o próprio visto humanitário, né? Então há diversos relatos daqueles que são barrados nas fronteiras, e também aqueles que são presos, né, em aeroportos, né, como aqui, né, em São Paulo, o Aeroporto Internacional de Guarulhos, né, que são confinados na sala do conector e quando se alega uma falta de procedimentos regulares para se entrar no Brasil, e a gente tem relatos de que muitos estavam de forma regular foram detidos, né, ficando na sala do conector durante semanas ou meses. Então, e sobretudo isso recai muito sobre africanos de diversas nacionalidades e haitianos, né? Então é uma questão que se passa no cotidiano migratório brasileiro. Agora, o Estatuto do Estrangeiro, Alex, foi fundado no período da ditadura. A condição dos imigrantes pode ter a ver com essa disparidade com a política do passado e atual? Sim, sim. O Estatuto do Estrangeiro, né, ele ainda, né, elaborado na época do governo militar, ele tem uma visão extremamente... ele criminaliza o estrangeiro de estar no Brasil e restringe as liberdades individuais, né, sobretudo a liberdade de associativismo, por exemplo. E há esforços, né, da sociedade civil que lida com a questão migratória de se pautar, né, de se criar uma nova lei, né. Até hoje está tramitando no Congresso há anos uma nova lei. Não sabemos, né, como vai sair esse texto, se vai ser um texto voltado para os direitos humanos dos imigrantes e refugiados. Né, tá em discussão há anos, né? Esperamos que sim, mas... Você fala anos, você acha que nós estaremos aqui para vivenciar? Acredito que sim, né? O contexto, talvez o contexto interno nosso não seja tão favorável se nós pensarmos a nossa legislatura, o Congresso Nacional, né? Fortaleceu mais com a vinda dos haitianos agora, de uns anos para cá? Isso fortalece, pressiona mais? Pressiona no sentido de dar visibilidade a um tema que outrora era negligenciado, né? Eu lembro que há 10, 11 anos, quando nós discutíamos essa questão dos migrantes negros, né, africanos e haitianos, poucas pessoas se interessavam. E a partir desse fluxo intenso, né, daqueles que conseguem entrar, né, hoje nós temos 45 mil haitianos regulares no Brasil, fora os indocumentados, que é uma população que dificilmente é um fenômeno difícil de se mensurar. Sim. Mas acredito que isso tenha facilitado o poder público e a sociedade tomarem conhecimento dessa realidade, né? Tentar entender um pouco do que se passa. Alex, qual é a perspectiva dos haitianos em relação à vivência aqui no país? Perspectiva, primeiro, sobretudo a questão da sobrevivência, né? Quando fala de migração haitiana, é a busca pela sobrevivência. Então, a primeira questão que eles querem é o local para se abrigar, né? Um alojamento. Em São Paulo tem diversos albergues, né? Agora se chama Centro de Acolhida, e muitos são encaminhados para esses albergues misturados com moradores de rua, né? Eu até falo que o visto humanitário concedido a haitianos nada mais é do que uma forma de igualá-los a moradores de rua, porque o visto humanitário só fala se você está em situação regular, mas não estabelece nenhum mecanismo de política pública. Ou seja, nós estamos aí tendo um problema aí, então, ou seja, os imigrantes estão vindo, os haitianos estão vindo, estão se colocando, como você acabou de dizer, em situações subhumanas, ou seja, não tem acesso às políticas públicas mínimas que o país poderia oferecer, e pode estar crescendo aí uma questão de envolvimento com drogas, enfim, moradores de rua, aí complica mais ainda a situação. Isso aí, e eles compartilham aquele mesmo espaço, né, que é outro tipo de demanda, uma outra particularidade dessa migração.
E muitos estão vivendo como sem teto, né, nas diversas ocupações de imóveis, né, que tem em São Paulo, e percorrem todo o Brasil buscando o trabalho, né, a busca por trabalho. Né, Eles ficam vulneráveis. Extremamente vulneráveis, né? E é uma falha, né? Porque quando se fala do Brasil de braços abertos, né, o slogan que o governo federal publiciza, né, é preciso falar que não basta simplesmente dar o visto, mas tem que estabelecer outros mecanismos. Embora, como eu já tinha mencionado, que eles podem usufruir do SUS, assistência social, mas políticas específicas para tratar dessas demandas ainda não existem. Se nós pensarmos que a primeira vez que a sociedade brasileira discutiu, a sociedade e o poder público tentaram potencializar políticas para imigrantes e refugiados, foi ano passado, em 2014, no Comigrar, né? Então é muito novo. Saindo da vulnerabilidade, se ele encontra um trabalho, falando da parte de trabalho dos imigrantes, qual é o risco de pararem em trabalhos precários, como já acontece com outros, por exemplo, os bolivianos, né, que já foram constatados e denunciados, também pode cair na mesma situação? Sim, sim. Inclusive já ocorre isso, né? Recentemente, ano passado, foram libertos mais de 100 haitianos no interior do Brasil, né, na região centro-oeste, que estavam em trabalho escravo. Muitos, né, que conseguiram, né, obtiveram a carteira de trabalho, ficaram felizes no primeiro momento, mas quando vão entrar numa instituição, no mesmo cargo com o brasileiro, recebem bem menos. Né? Então, há toda uma divulgação das empresas que estão contratando haitianos, mas esses haitianos estão recebendo salários inferiores a brasileiros. O que o Brasil tem feito para trabalhar essa questão? Com os problemas dos haitianos em questão do trabalho? A questão do trabalho, muito pouco. Né? Como eu tinha mencionado, a primeira conferência foi ano passado e muito pouco tem feito. E muitos também estão trabalhando no interior do Brasil, tentando vagas, sobretudo em frigoríficos, né, em outras instituições, e aqueles que não estão conseguindo, aí é um dado interessante, se fixar no Brasil já começa a percorrer outros países da América Latina. Então, eu sempre chamo a cartografia da exclusão, né? Sai do Haiti, vem pelo Acre, desce até São Paulo, vai até o sul do Brasil, não consegue, continua seguindo o caminho. E ao olhar esse fluxo, entendermos, né, a busca por um lugar no mundo, né, tentar encontrar um lugar no mundo que os aceitem. É complicado, hein? Complicado. Estamos aqui tratando o tema Os Novos Imigrantes do Brasil, com o sociólogo Alex André Vargem. Ele é membro do Instituto do Desenvolvimento da Diáspora Africana do Brasil. Você pode participar do nosso programa através do nosso e-mail, visãoemdebate@ing.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais perguntas. Por isso que eu peço para você, senhor e senhora, que nos assistem, nos acompanham, não mude de canal. É rapidinho, em 30 segundos eu estou de volta. Fique conosco, não saiam daí. Para você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate. O tema do programa hoje, os novos imigrantes do Brasil. Meu convidado é o sociólogo Alex André Vargem. Alex, ainda sobre o trabalho, tem imigrante haitiano em curso superior, né, que é altamente qualificado. Esses trabalhadores têm tido boas oportunidades no país ou, na maioria das vezes, são mal aproveitados e mal remunerados? São mal aproveitados e mal remunerados. As duas, né? coisas. As duas, porque conheço, né, um grupo aqui que está estabelecido aqui em São Paulo, que os meninos que têm pós-graduação, até alguns, falando mais de 2, 3 idiomas, falando muito bem português, e no mercado de trabalho não conseguem espaço. Né? E há muitos que descarregam caminhões de madrugada, caminhões de supermercado de madrugada, com mesmo espaço ali dos brasileiros e ainda ganhando menos que os brasileiros, né? Mesmo eles tendo todo esse arcabouço cultural, né, educacional. Sim. E a bagagem que eles trazem para nos enriquecer, mas não são aproveitados por essas... Culturalmente é riquíssimo, né? Riquíssimo. E não são aproveitados por essas empresas, né? E outros estão, alguns como artesãos, né, produtores de arte, enfim. Cai na informalidade. Isso, trabalho informal. Trabalho informal. Se a gente pensar, tanto haitianos quanto africanos, né? Boa parte é o mercado informal porque não são absorvidos por essas instituições.
Nosso programa tem mais de 200 mil pessoas que acompanham o nosso programa, Alex. E chega aqui uma pergunta aos estúdios da TV Osasco. Rafael de Moraes, ele mora em Carapicuíba e faz a seguinte pergunta. Quando nós vamos, por exemplo, para o Canadá ou para os Estados Unidos, há uma grande burocracia para entrar no país. Exame de sangue, visto, o que você faz e deixa de fazer. No Brasil, acontece a mesma coisa? Ou seja, os haitianos e outros imigrantes que vêm para o Brasil passam pela mesma situação? Então, nesse caso, né, essa questão seria mais para quem vai se estabelecer no país, acho, como ou um trabalho, né, no caso aqui de brasileiros. Eu entendi dessa forma, exato. Eu também entendi dessa forma. Brasileiros vão para lá não como turistas, mas como migrantes ou trabalhadores, estudantes, né, enfim. Né. No caso dos que vêm para cá para o Brasil tem exigido, geralmente com alguns países africanos, ou pessoas que circularam em países africanos em relação ao ebola. Né. Tá. Há algumas normativas, né, no âmbito da vigilância sanitária, né, algumas normativas para que essa pessoa que chega aqui, né, apresente alguns dados, né, que até aconteceu recentemente essa semana. Mas é importante que essa questão da vigilância sanitária também ela é um fator de violação de direitos humanos. E eu só dando um pequeno exemplo aqui. Há alguns anos, né, no Porto de Paranaguá, em 2011, 9 nigerianos chegaram aqui no Brasil e pediram a proteção do Estado brasileiro, pediram refúgio. E um agente de fronteira não permitiu que eles entrassem no Brasil, porque na visão deles eles poderiam ser, além do que ele tinha falado em rede pública nacional, ameaças à segurança nacional, à segurança pública, aqueles 9 nigerianos poderiam ser ameaças à saúde pública. Né? Então ele se baseou em algumas normativas para não deixá-los entrar. É um absurdo. Quero agradecer a participação do Rafael que nos trouxe essa pergunta. Quanto ao racismo, temos acompanhado também atos de violência contra os haitianos, Alex, infelizmente. Existe diferença em relação a uma pessoa negra brasileira e uma haitiana? Isso. Se nós pensarmos que, do ponto de vista, né, racial, né, ambos, né, o negro brasileiro e o negro estrangeiro, vamos dizer assim, africanos, haitianos, né, afro-latinos também coloca essa categoria também. Quando estão no Brasil, né, tem a particularidade dos negros estrangeiros é porque a gente tem um estatuto defasado, muitos ainda estão em situação indocumentada e o acesso a mecanismos de políticas públicas. E eu sempre falo que aquela violência que o brasileiro, né, vamos dizer assim, mais conservador ou até mesmo xenofóbico, que não aceita a presença dessas pessoas, a violência que ele não iria fazer contra o negro brasileiro, ele vai manifestar contra o negro estrangeiro. É o que vem acontecendo ultimamente, né, os casos de violência, os casos de morte. Né, recentemente mataram um haitiano, né, navegantes, outros africanos que foram mortos, ou sofreram algum tipo de violência física ou simbólica. Isso vem acontecendo no Brasil durante anos, né, e são diversos casos, e sobretudo as violências do cotidiano. Né. Semana passada mesmo, conversando com haitianos aqui no centro de São Paulo, eles falando que quando andavam lá no calçadão, né, do centro, né, pessoas brancas os insultavam e cuspiam e chamavam de macacos. Né. Então tem um certo tratamento, do poder público e da própria sociedade em relação a esse fluxo migratório. Né. Agora, ficar em cima, né? Isso é um país que nós vivemos muito preconceituoso. Quem acha que o Brasil não é preconceituoso, e não só de raça, enfim, pôr a polícia em cima desses caras. Não faz sentido uma pessoa passar a cuspir e chamar de macaco. O Brasil passou das 6 horas, 18 horas no país, é boa noite. Então dizer que eu sou branquinho não, meu amigo. Então assim, pôr a polícia em cima desses caras, entendeu, Alex? É inadmissível, em pleno século XXI que a gente vive, ainda aconteceu esse tipo de coisa. Olha, não tem nem o que dizer, é nojento, é um assunto nojento. Racismo tem que acabar, pelo amor de Deus. Isso basta, não dá mais para discutir nem esse assunto, não vale nem a pena discutir. É colocar os caras na cadeia, pronto. Tem que ser cumprida a lei. Na sua visão, a imprensa brasileira consegue dar conta do tema da imigração, incluindo a discussão de soluções e políticas imigratórias, Alex? Ou acaba tratando o assunto de uma forma alarmista, valendo-se de estereótipos? A imprensa, ela, assim como a sociedade e o próprio poder público, ela começou a entender ou está tentando se apropriar desse fluxo, dessas diversas variáveis que ocorrem agora. Né? Então, o fato ele é alarmante, a imprensa
noticia todos os dias, né, diversos veículos, né, mídia impressa, mídia eletrônica, mas muito fica ainda no viés mais culturalista, né? Geralmente quando, por exemplo, no caso dos africanos, quando vai mostrar a realidade deles, colocam lá sempre em condições de cultura, claro, plausível, mas tem outras violências que não são ainda relatadas, né? Essas violências mesmo que eu relatei anteriormente, né, os meninos são xingados no centro de São Paulo e outros casos que acontecem ainda não são muito evidenciados, né? Então, acho que a imprensa brasileira está começando a pautar essa questão, entender melhor esse fluxo agora, e isso ajuda porque potencializa, né, futuramente um melhor entendimento da sociedade e do próprio poder público, né? Seja os municípios, estados ou a própria União, a formular política pública. Bom, o papo está gostoso, está interessante, mas infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer a presença do meu convidado que esteve aqui hoje, o sociólogo Alex André Vargem, ele que é membro do Instituto do Desenvolvimento da Diáspora Africana do Brasil, agradecendo o Instituto pela liberação aqui do sociólogo. Agradeço muito a sua presença, seja sempre bem-vindo aos estúdios da TV Osasco para tratar temas pertinentes como esse de hoje. Então, agradeço o convite e foi um prazer participar. E você perdeu o programa? Não tem problema, não se desespere. Você clicando na página do sindicato, você pode rever esse e outros programas da nossa grade. Então clique lá, www.sindmetal.org.br. Entrando no site do sindicato, você vai ter, além dos programas, acompanhar as matérias que são preparadas com exclusividade a você, trabalhador e trabalhadora. Em qualquer lugar do Brasil e do mundo, você terá acesso ao nosso programa. Eu quero desejar a vocês uma ótima semana, fique com Deus e eu estarei de volta, se Deus quiser, no próximo programa. Tchau!